Bom dia, amigos do canal Trilhinha de Aventura, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas são aí. Aqui no Rio de Janeiro são 10 horas da manhã. Estamos no Mirante Dona Marta, um ponto estratégico da cidade para mostrar algumas coisas aqui importantes, algumas coisas bacanas que dá para você fazer caminhando, curtindo a natureza, vindo aí com a sua família, seja de carro, seja de transporte, seja com um guia de turismo ou sozinho, enfim, uma das maravilhas da cidade. Se você não é inscrito do canal, aproveita aí, senta o dedo no joinha aí, se inscreve no canal, né? Dá o nosso like. Hoje o Rafael tá na escola, tá muito cedinho, não deu pra gravar agora na parte da tarde, que a gente estava com o cliente lá em cima, lá no Cristo. Vou mostrar pra vocês mais pertinho. E a mamãe, a Fabi, tá lá na agência atendendo os clientes aí, esses agitos do final de ano, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Vamos lá? Hoje o dia tá lindo, tá um sol bonito. Existe um pouquinho de nuvens aí em cima do Cristo, mas ainda assim nada que um ventinho não dissipe. As pessoas aproveitam aqui para fazer vídeos, para fazer materiais de publicidade. É um bom lugar para isso. Vê se dá pra tirar. Não. Não, segura, volta esse, troca de novo. Aqui em cima tem um heliporto. E é um heliporto só de emergência, né? Na verdade, ele não tem um objetivo turístico propriamente dito. Em cima dessa montanha aí, que é chamada Corcovado, tá o Cristo. Já já eu volto aqui para mostrar para vocês. Essa vista da esquerda mostra a zona sul. Vou chegar aqui na pontinha para mostrar uma joia preciosa aqui da cidade, que é o Pão de Açúcar. Tá vendo, gente? Lá no fundo. Aí abaixo dele é o bairro de Botafogo. E à frente aqui é o bairro de Humaitá, seguindo nessa direção para cá. Lá no final a gente tem o cemitério São João Batista, que fica nessa região. Pro lado de lá da montanha, Copacabana, até a pontinha lá do forte. Nós já fizemos um vídeo aqui, ó, nessa direção, que é o Forte Duque de Caxias. Ele tá atrás aqui, esse aqui é o bairro de Botafogo, ele tá atrás, lá no Leme, mostrando essa visão toda aqui da cidade, muito bonita. Quem não viu, a gente vai deixar um card aqui em cima. Quem não viu esse vídeo, é interessante assistir. E pro lado de cá, vem em direção à Lagoa Rodrigo de Freitas. Vou mostrar o lado de lá para vocês. Tem muita gente que vem até aqui em cima também caminhando. E vem com grupos de trilha. É bem bacana. Deixa eu ver se eu consigo chegar lá na pontinha para mostrar aqui a visão. Hoje é o primeiro dia que eu tô treinando aqui com essa câmera. A nossa câmera Hero 9 chegou. Espero que a gente consiga fazer boas imagens com ela. A lagoa ao fundo. O Jardim de Alá é essa região aqui nessa direção, arborizada, que é um canal criado artificialmente para ligar a lagoa ao mar. E aí, dependendo da maré, a gente tem a entrada da água para renovar o ciclo da água aí. Essa lagoa, originalmente, ela recebe a água
dos rios que descem, né? As cachoeiras que descem aqui da floresta, na nascente aí do Rio Carioca, e desagam lá embaixo, a Lagoa Rodrigo de Freitas. Do lado direito nós temos o Jockey Club, o antigo Derby Club, que era para cá, ó, na região centro, caminhando para a região oeste, onde tinha o Maracanã. Vou mostrar para vocês onde fizeram o Maracanã depois, né? O Derby Club era lá, e aí para primeira Copa do Mundo após a Segunda Guerra Mundial houve um acordo. Eles se deslocaram lá da região do Maracanã para cá para liberar, para construir o Maracanã aonde ele é hoje. Olha o Cristo lá em cima, ó. Não sei se eu consigo ampliar a imagem daqui mesmo, da câmera. Ah, não, tá me dizendo aqui que está indisponível. Depois a gente vai fazer um vlogzinho curtinho, esmiuçando os detalhes dessa nova câmera. Ela é muito bonitinha, gente, pequenininha. E tem imagino que tem uma estabilização de imagem superior a todas as outras câmeras que a gente já tentou até aqui. Vou dando a volta lá do outro lado agora para mostrar a região norte da cidade. Aqui abaixo da gente a gente tem os túneis, as duas galerias dos irmãos Rebouças, que na verdade foram os dois primeiros engenheiros negros do Brasil, formados pela Escola Militar aqui da Praia Vermelha, né? Os dois primeiros engenheiros negros formados no Brasil, em homenagem a ele, as galerias, né? Os irmãos Rebouças faz a conexão do norte da cidade com a zona sul pro lado de cá. Sobre a montanha à direita a gente tem Santa Teresa, à direita, nesta direção, os edifícios do centro da cidade, né? Existe uma montanha aqui também, que é uma das áreas de interesse aqui da cidade, da zona portuária. Lá no fundinho, o aeroporto internacional, onde chegam os voos maiores, trazendo os nossos visitantes da cidade. E eu vou mostrar para vocês o lado de lá também, que nós teremos uma visão melhor aqui, que o Maracanã ele tá bem atrás aqui, ó. Toda essa montanha, ela segue o fluxo até o Corcovado, mas ela é a Floresta da Tijuca. É uma grande área de proteção ambiental e a maior floresta, né, urbana que a gente tem catalogada. O lado de lá dela, ela se comunica com o Parque Estadual da Pedra Branca. Nós fizemos um vídeo lá também. Vou deixar um outro card aqui em cima para vocês, né? Com cachoeira, com piquenique. É muito legal. Quem não assistiu e curte fazer as trilhas aí com criança, é uma boa pedida. Tá bom? Vou fazer o caminho de volta aqui para mostrar o lado de lá. Espera aí.
área de estacionamento. A nossa viatura aí da empresa. A gente também vem com as vans. Quando temos grupos aí de superior, né, a 8 passageiros, a gente vem com a van, até 20 passageiros. E normalmente a gente desembarca acompanhado do guia para fazer a visitação lá em cima, mas a van retorna para cá, para esse ponto, para liberar a passagem lá em cima, que realmente, para quem conhece, para quem já veio aqui na alta temporada, é um momento um pouquinho cheio, né? Cheio de veículos. E a gente tem que ter um cuidado de não obstruir a passagem. Ah, bom dia, bom dia. Na parte da tarde a gente consegue ver a presença. Bom dia, bom dia. Consegue ver a presença de uns miquinhos aqui. Eles descem pelas árvores. Agora são 11 horas, não, são 10 horas da manhã. A gente pegou um dos trens primeiros aqui. Bom dia. Minta, a gente pegou um dos tickets iniciais do dia aqui, em cima do centro de recepções ao turista do antigo Hotel Paineiras. E nesse trecho aqui a gente tem um grupo de escadas. Bom dia, bom dia. Bom dia. São 4 lances de escadas, nada muito grande, somente se estiver no grupo cadeirante, né? Aí a gente tem que, bom dia, a gente tem que fazer uma força-tarefa aí para subir com as cadeiras, mas nada demais. Bom dia, bom dia. É bem tranquilinho para fazer o acesso. E vamos subindo. Daqui a gente consegue ver de uma maneira mais próxima o aeroporto regional Santos Dumont. Aqui, ó, o cemitério São João Batista, que eu mostrei para vocês lá do outro lado. Daqui a gente consegue ter uma vista mais próxima. Fizeram recentemente a limpeza aqui dessa área para facilitar as fotos, as selfies. Temos uma pedra, bom dia. Temos uma pedra aqui onde as pessoas sobem para fazer as poses, para colocar o Cristo junto na mesma figura, né? Colocando ele na mão, fazendo ele dentro de um círculo, de um coração. O bairro de Humaitá, Lagoa, Humaitá, Botafogo, aonde a gente leva os nossos amados queridos clientes à noite. Tem muito barzinho, muito pub interessante. E a enseada de Botafogo com o Pão de Açúcar. Do lado de lá o Leme, como eu falei, aquele vídeo que nós fizemos lá no Forte do Leme, mostrando a vista toda de Copacabana. Vamos chegar um pouquinho mais para frente. Aqui embaixo a gente tem acesso a uma comunidade chamada Dona Marta, a visão dela, né? E o seu teleférico aqui. Controle que foi criado aqui para facilitar o acesso. Do lado de cá, o pessoal fica animado, né? Do lado de cá, deixa eu ver se eu identifico ele aqui. Aqui, ó, o campo de futebol. O campo de futebol do Fluminense. A sede social do clube, né? O primeiro clube de futebol que a gente tem catalogado aqui no Brasil. Lado de lá, a cidade de Niterói, que a gente atravessa ela por uma ponte que percorre a Baía de Guanabara. Também falamos sobre isso, né, no vídeo lá do
do Leme, do Forte do Leme, Forte Duque de Caxias, o aeroporto Santos Dumont. Normalmente os voos que vêm de São Paulo, eles vêm bordeando aqui a floresta, passam aqui por cima do Cristo, dá a volta. Eita, que eu dei um giro aqui grande. Passa lateralmente aqui o Pão de Açúcar na frente dele e desce nessa direção para acessar a pista do aeroporto. Quando o vento está da esquerda para a direita, porque eles usam o vento para desacelerar o movimento e facilitar a aterrissagem. Quando o vento está da direita para a esquerda, eles invertem, eles vêm pelo mesmo caminho, seguem em direção como quem fosse para Niterói, ficam ali plainando por cima da ponte Rio-Niterói. Quem já foi a Búzios conosco, quem já foi a Arraial do Cabo, que é o trajeto que a gente faz, na volta a gente costuma ver nesse horário após as 4, 5 horas, que são o horário que os voos voltam de São Paulo, né? A maior parte deles. Já viu aí sobrevoando sobre o teto aí da van, da Doblô, os aviões. Aí eles vêm nessa direção e aí quando chegam mais ou menos na altura do vão central da ponte, pegam a direita e descem aí no aeroporto. Quando o vento está soprando do Pão de Açúcar para o continente, do mar para o continente, né? Falei para vocês que daqui dava para ver melhor o Maracanã. Ele está aqui nesta direção, tá? Lá de cima do Cristo a gente consegue ter uma visão maior. Eu vou gravar um vídeo ainda essa semana lá para vocês. A gente consegue ver o Maracanã e o Maracanãzinho, que fica ao lado, né? Apesar da criação de um outro estado, um outro estádio, né, chamado Engenhão, e do Parque Olímpico lá na Barra da Tijuca, do lado de lá da floresta, a gente ainda utiliza para alguns esportes, principalmente de vôlei, handball, algumas competições regionais, a gente ainda utiliza o Maracanãzinho. Nesse momento que a gente está gravando, está suspensa a visitação, né? Estamos aí em dezembro de 2020, está suspensa a visitação do Maracanã, sendo feita somente pelo lado de fora. Bom, o que mais que eu posso dizer aqui para vocês? Ó, lá no fundo, entre a bruma que se forma a esse horário da manhã, existe uma região também de interesse turístico muito grande, chamada Petrópolis, Teresópolis, onde a família real tinha lá o seu palácio, ainda existe, né? É uma instituição de interesse histórico e patrimônio da nossa cidade. A Escola Superior da Aeronáutica, aqui na pontinha, ela é colada ao aeroporto Santos Dumont. E a região da Lapa fica atrás dessa montanha, que ela é contígua ao centro da cidade. Pessoal aí tirando as selfies, aproveitando o dia que esses últimos dias estiveram nublados, tiveram dias cinzas na cidade, então hoje é uma grande oportunidade para aproveitar aí para tirar as fotos, para fazer os vídeos. Eita, os clientes chamando. Tem que encerrar aqui, galera. Teremos a oportunidade de fazer mais vídeos agora com a GoPro 9 e vamos conseguir uma qualidade melhor das imagens. Espero que vocês tenham gostado do nosso passeio de hoje e até a próxima. Vamos botar aqui na legenda. Estamos já chegando a 72 idiomas, fazendo uma força para tentar chegar aos 100, tá bom? Até a próxima, gente. Tchau, tchau.